Imagine receber uma mensagem de uma inteligência alienígena dizendo: todos esses mundos são seus, exceto Europa. Não tente pousar lá. Parece ficção científica, certo? Pois bem, foi exatamente isso que Arthur Charles Clarke imaginou em seu livro 2010, Uma Odisseia no Espaço 2. Mas o que antes parecia apenas uma história, agora se conecta à nossa realidade. Em outubro de 2024, a NASA lançou a missão mais avançada já feita para buscar sinais de vida alienígena. E o destino é justamente a misteriosa Lua Europa, em Júpiter. Mas aqui está o problema. Júpiter é um assassino. Sua radiação destrói qualquer coisa que se aproxime. Então, como a vida poderia existir lá? E como a NASA planejou uma sonda capaz de sobreviver a essas condições extremas? Fique comigo, porque a resposta vai te surpreender. Para entender por que a Europa é tão especial, precisamos falar sobre Júpiter. Dentro desse gigante gasoso, a pressão é tão intensa que o hidrogênio se transforma em um líquido metálico, criando um campo magnético colossal, 20 mil vezes mais forte que o da Terra. Esse campo magnético é tão grande que, se fosse visível, pareceria 2 vezes maior que a Lua cheia no céu. Por si só, o campo não é perigoso, mas ele interage com outra de suas luas, Io, o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Os vulcões de Io liberam toneladas de dióxido de enxofre, que é capturado e acelerado pelo campo magnético de Júpiter. Essas partículas formam cinturões de radiação tão intensos que danificaram até as sondas mais resistentes da NASA, como as missões Voyager e Pioneer. E é aqui que entra o desafio da missão Europa Clipper. Em vez de orbitar diretamente a Europa, a sonda fará 49 voos rasantes ao longo de 4 anos, coletando dados rapidamente e se afastando para evitar ser fritada pela radiação. Mas por que a Europa é tão fascinante? Tudo começa com seu oceano subterrâneo. Cientistas acreditam que ele contém o dobro de água de todos os oceanos da Terra juntos. Essa água, coberta por uma espessa camada de gelo, pode ser o lar de condições similares às encontradas em regiões extremas do nosso planeta, como as fontes hidrotermais no fundo dos oceanos. Essas fontes, localizadas a milhares de metros de profundidade, não dependem da luz solar para sustentar a vida. Em vez disso, micro-organismos se alimentam de minerais e compostos químicos emitidos pelos ventos hidrotermais, criando ecossistemas inteiros. Se algo assim acontece em Europa, a possibilidade de vida microscópica ganha força. Mas não é só isso. Europa é bombardeada por radiação de Júpiter, que reage com o gelo da superfície para formar compostos químicos, como o peróxido de hidrogênio e formaldeído. Esses compostos podem servir como alimento para organismos no oceano subterrâneo, caso consigam penetrar na crosta de gelo. E o gelo de Europa é mais dinâmico do que parece. Observações feitas pela sonda Galileu revelaram regiões caóticas na superfície, onde placas de gelo parecem ter se colidido e reorganizado. Isso sugere que existe um movimento constante entre o gelo e o oceano abaixo, permitindo uma possível troca de nutrientes e compostos químicos entre as camadas. Outro detalhe fascinante são as possíveis plumas de vapor d'água que escapam da superfície de Europa. Essas plumas, observadas pelo telescópio Hubble, seriam uma oportunidade de espiar o que está no oceano subterrâneo, sem precisar perfurar o gelo. A missão Europa Clipper está equipada com instrumentos para analisar essas plumas e detectar sinais de compostos orgânicos, o primeiro indício de que a vida pode estar presente. Mas o mistério de Europa não é apenas sobre encontrar vida, é também sobre compreender como mundos tão diferentes da Terra podem abrigar condições propícias à vida.
Europa desafia nossa ideia de que a vida depende exclusivamente do Sol e nos faz olhar para outros lugares do universo de forma completamente diferente. Apesar de Europa ser bombardeada por radiação suficiente para matar qualquer ser humano em poucas horas, ela guarda um segredo. Quando a sonda Voyager 1 passou por lá em 1979, percebeu algo intrigante. Quase não havia crateras na superfície, algo raro para um corpo celeste. Isso indicava que algo estava constantemente renovando sua superfície. Mais tarde, a sonda Galileu detectou um campo magnético peculiar em Europa, sugerindo a existência de uma camada condutora logo abaixo de sua crosta gelada. Cientistas acreditam que essa camada seja um oceano salgado subterrâneo, mas como esse oceano se mantém líquido, com temperaturas externas de 160 graus Celsius, a resposta está na órbita excêntrica de Europa ao redor de Júpiter. Esse movimento cria um aperto gravitacional, que aquece o interior da Lua, gerando calor suficiente para manter a água em estado líquido. E há mais um fator intrigante: a proteção do oceano por uma crosta de gelo espessa pode ter permitido que essas condições permaneçam estáveis por bilhões de anos. Na Terra, a estabilidade é um fator crucial para a evolução da vida. Com o passar de tanto tempo, mesmo que o processo seja lento, micro-organismos em Europa poderiam ter se diversificado, desenvolvendo estratégias para sobreviver nesse ambiente extremo. Por fim, a grande questão é: se a vida existe em Europa, como ela seria? Os cientistas estão focados em procurar evidências de vida microscópica, organismos unicelulares, que podem ser detectados por suas assinaturas químicas ou biológicas. Embora não esperemos encontrar peixes ou criaturas complexas, a descoberta de micro-organismos seria uma revolução, pois provaria que a vida pode surgir em ambientes completamente diferentes do nosso. Se essas condições existem em Europa há bilhões de anos, como alguns cientistas sugerem, a vida microscópica pode ter tido tempo suficiente para evoluir e se adaptar a um dos ambientes mais extremos do Sistema Solar. Essa possibilidade alimenta as expectativas para as próximas missões espaciais e reforça a ideia de que, se a vida pode surgir em Europa, ela pode estar presente em muitos outros lugares do universo. Além disso, a missão europeia JUICE também estará em Júpiter, explorando suas luas geladas. Essa colaboração científica promete revolucionar nossa compreensão sobre esses mundos distantes. Estamos mais perto do que nunca de responder uma das maiores perguntas da humanidade: estamos sozinhos no universo? A missão Europa Clipper não só representa um marco na exploração espacial, como também nos lembra do que somos capazes quando unimos ciência, tecnologia e determinação. E agora eu quero saber de você. O que você acha? Será que encontraremos vida em Europa? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E se você ficou curioso e quer conhecer mais do inacreditável mundo em que vivemos, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo para continuar essa jornada pelo universo. Até a próxima!